O Microsoft Copilot, integrado ao Office 365, tem uma função chamada de Copilot Pages. E é isso que nós vamos testar aqui neste vídeo para a construção de novos documentos. E se você gosta da inteligência artificial e gerenciamento de projetos, já se inscreve aí no canal, deixa seu like. Isso é muito importante para levar este conteúdo até mais pessoas. E um recadinho rápido, para quem trabalha como assistente de projetos, analista de projetos, gerente de projetos, na área de gerenciamento de projetos, eu vou deixar aqui o convite para que você assista uma aula gratuita de como estas profissões estão sendo impactadas por inteligência artificial. E se você não souber como utilizar as melhores ferramentas, talvez esta função para você chegue ao fim. Então vai lá e assiste ao vídeo. Eu tenho certeza que é um conteúdo muito rico, que você não vai encontrar por aí não. O Microsoft Copilot é a inteligência artificial da Microsoft integrada a todas as suas ferramentas, como Word, Excel, PowerPoint, entre outros. E essa talvez seja a grande vantagem desta inteligência artificial, que por trás se utiliza do pensamento do ChatGPT. Vale lembrar que a Microsoft é investidora pesada na OpenAI, a empresa do ChatGPT. Eu já fiz outros vídeos sobre o Microsoft Copilot, mas nesse vídeo específico eu irei testar a função do Copilot Pages integrado ao Microsoft Copilot. Então esta é a carinha do Microsoft Copilot. Você pode acessar pelo link que eu vou deixar aqui no vídeo, mas esta seria a versão gratuita que você pode fazer os seus testes. Aqui no vídeo de hoje eu irei te mostrar caso você tenha o Microsoft Copilot para o Office 365. Então é uma função paga, mas que eventualmente pode te ajudar e muito na criação de documentos do dia a dia. E a carinha do Copilot é esta, ou seja, muito parecido com todas as outras inteligências artificiais. E basta digitar um prompt para que nós tenhamos as primeiras interações. Então, apenas como um teste, eu digitei um prompt aqui. Crie um termo de abertura de projetos para um projeto de implantação de uma ferramenta de captação de currículos para minha empresa de tecnologia chamado FAST. Então veja, aqui eu passei uma tarefa para ele, que é a criação de um documento que formaliza a abertura de um projeto, e eu criei aqui uma empresa fictícia de tecnologia com o nome FAST. Perceba que quanto mais informações você passar, mais próximo daquilo que você imaginou, as inteligências artificiais te darão uma resposta. Então eu continuo aqui. Esta ferramenta está pronta e precisa ser instalada em nossos servidores da nossa empresa e conectada aos processos existentes do RH. A área de RH será responsável pela triagem e para a seleção dos currículos, que hoje é feito de uma forma muito manual, através de e-mails. O valor de todo o projeto é R$150 mil e a duração 6 meses. São dados fictícios aqui só para contemplar esta documentação. Ao final, a área de recursos humanos terá a ferramenta para agilizar o processo de seleção e entrevistas da nossa empresa. Então, qual é o primeiro ponto aqui? Primeiro que a questão de escrever o prompt não necessariamente tem um template, mas seria importante você passar o contexto e a tarefa, aquilo que você espera de fato que a inteligência artificial te devolva como uma resposta. Então, quanto mais informações você conseguir passar, melhor, pois menos dados fictícios a IA vai criar aqui. Então, é claro, poderia ser melhorado este prompt, mas eu vou me utilizar dele. E um fato importante aqui é que eu estou utilizando a criação de um termo de abertura de projetos, pois é uma área que eu trabalho bastante, mas caso você trabalhe com RH, caso você trabalhe na área financeira, processos, jurídica, basta substituir o nome aqui da documentação para que você acompanhe daqui para frente. O documento em si é só um exemplo, mas você pode utilizar para qualquer coisa da sua área relacionada à documentação. Então, muito bem, ele gerou aqui um primeiro exemplo, falando o objetivo do projeto, o escopo do projeto, responsabilidades, orçamento, duração, benefícios esperados e aprovação e o nome do aprovador. Bom, eu achei bem simples aqui, mas a questão deste vídeo é a questão da integração do Copilot Pages. E você vai perceber que ao final aqui existe um botão chamado Editar em Pages. Este Pages seria uma página colaborativa que você pode compartilhar com membros da sua equipe para continuar desenvolvendo o projeto sem necessariamente você ter que copiar e colar a informação aqui dada pela inteligência artificial. Então é óbvio que você poderia copiar, colar num Word, colocar isso num SharePoint e eventualmente você fazer as suas interações através de e-mail ou também utilizar aqui
do Pages para fazer estas interações. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, ao clicar, você percebe que na parte da direita, ele vai abrir a documentação exatamente como ele acabou de criar aqui na minha parte da esquerda. Então, tem a interação que aconteceu com o prompt, que para nossa documentação não faz sentido, podemos deletar, inclusive aquele primeiro traço, opa, agora sim. E nós temos aqui toda a documentação gerada e, por fim, também eu vou tirar a última etapa aqui, que não faz sentido. E neste momento eu posso fazer as minhas edições. Então, por exemplo, aqui cria um termo de abertura, que foi o inicial e é o título do nosso documento. Eu posso substituir por termo de abertura e, eventualmente, colocar a área, que seria a impactada, no caso aqui, recursos humanos. Então, perceba que eu posso editar este documento da maneira que eu achar melhor. Inclusive, se você quiser aqui, por exemplo, colocar de outras formas, em negrito, itálico, sublinhado, ou mesmo mudar o tamanho de cada uma das fontes, também é possível. Até aqui, tudo bem, mas o que mais nós temos? Nesta parte do Pages, existe um botãozinho mais, que você pode criar várias coisas aqui. Por exemplo, além de emojis, uma tabela, uma lista de verificação, uma lista numerada, colocar datas, um código, interações aqui com outras aplicações ou mesmo equações matemáticas. Você pode aqui, inclusive, marcar pessoas. E se você tiver com pessoas dentro do seu ambiente de trabalho, você pode compartilhar este documento para que outras pessoas possam editar também. Você pode colocar quadro Kanban, no caso aqui, se for para projeto, eventualmente pode te ajudar também. Enfim, existem algumas funcionalidades. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui entre benefícios e aprovação, vou pedir, por exemplo, para ele gerar um Kanban, um quadro Kanban, onde você pode incluir tarefas pendentes, em andamento e feitas. E veja que neste próprio documento, você já pode escrever a descrição das atividades deste projeto. Aqui você pode incluir a tarefa específica, então escrever o documento, por exemplo. Você pode colocar um proprietário para esse trabalho e também colocar aqui uma data de vencimento, digamos, o dia 8 de novembro. Perceba que aqui você já vai meio que se interagindo com a documentação feita, o que torna um pouco mais fácil do que você copiar e colar isso daqui para um Word. E, mais uma vez, você pode, a qualquer momento, digitar um arroba aqui e incluir outras pessoas da sua equipe, outras pessoas que devem fazer parte deste projeto, ou mesmo outras documentações que estejam presentes dentro do SharePoint ou do OneDrive da sua empresa, para que possa incrementar cada vez mais este documento. E uma outra coisa interessante é que você pode compartilhar este documento. Você compartilha ele através de um link de uma página ou todo este componente para que outros aplicativos presentes no Microsoft 365 tenham esta interação também. Então eu vou copiar o link da página, por exemplo, e eu abri a documentação a partir do link que você pode mandar para qualquer pessoa dentro da sua empresa para que continue a edição e inclua aqui qualquer outro tipo de exemplo ou qualquer outro tipo de documentação ou informação necessária para o seu documento. Então veja que aqui ele abre inclusive no Microsoft Loop, que seria uma ferramenta de edição ou compartilhamento de documentos. A partir disso, perceba que eu incluí a palavra exemplo lá no Microsoft Loop como se fosse uma outra pessoa digitando. E aqui no meu exemplo, onde estava no Copilot, já apareceu o exemplo que eu digitei na outra parte. Então perceba que está totalmente integrada as duas atualizações. E isso é importante, pois você pode salvar esta documentação, compartilhar com outras pessoas da sua equipe para que possam editar o mesmo documento e todos fiquem com a mesma versão. Ainda no Microsoft Loop, que é um tema para um outro vídeo, é possível criar workspaces, ou seja, espaços onde só algumas pessoas têm acesso. E aí você pode garantir um pouco melhor esta confidencialidade de quem consegue editar este documento ou quem vai ler este documento. Então perceba que se você trabalha numa área jurídica, por exemplo, e eventualmente você quer compartilhar um contrato ou você está fazendo algum tipo de proposta, você pode compartilhar este documento com outras pessoas da sua empresa e eventualmente pedir que a inteligência artificial te ajude na criação de novos exemplos. E veja que mesmo dentro do Copilot Pages, aqui dentro do Microsoft Loop, você pode selecionar um pedaço e no cantinho tem um botão do Copilot, onde você pode ainda mais modificar este documento. Então, apenas como exemplo, eu pedi para reescrever estas informações em formato de tabela. E, em poucos segundos, ele transforma as responsabilidades, que foi o pedaço ali do documento que eu sugeri,
em uma tabela que você pode editar e modificar da maneira que você quiser. A intenção é utilizar a inteligência artificial para te ajudar com novas informações na criação de documentos. E como eu mencionei no começo do vídeo, é claro que eu me utilizei aqui sobre um exemplo de um termo de abertura de projetos, mas se você trabalha na área jurídica, área de produtos, área de custos, não importa a área que você trabalhe e você precisa gerar documentos, criar documentos, e normalmente você precisa fazer de uma maneira muito manual. Aqui você tem o auxílio da inteligência artificial e, é claro, compartilhada com outras pessoas da sua empresa. Apenas como um disclaimer aqui também, eu sempre reforço aqui no meu canal, nunca, jamais confie em todas as informações que você pede para uma inteligência artificial. É um exemplo, é uma primeira ideia, mas você e seu time são responsáveis pelas informações que estão aqui. Então, se você estiver meio travado, se você não souber como criar um template, ou se você precisar de mais detalhamento, mais informações, modificar em formato de tabela, ao invés de você fazer manualmente, você pode pedir o auxílio para a inteligência artificial. Mas nunca terceirize sua responsabilidade do que está contido no documento. Este foi um vídeo rápido da integração entre o Microsoft Copilot e o Copilot Pages. E claro, também integrado com todas as ferramentas da Microsoft. Se você já se utiliza da versão paga do Office 365, dá uma olhada, eventualmente isto pode te ajudar no dia a dia. E se você trabalha em gerenciamento de projetos, como analista de projetos, assistente de projetos, vou deixar de novo aqui um convite para que você assista a uma aula sobre como se tornar um bom profissional na área de projetos utilizando inteligência artificial. Vai lá, assiste a aula, é de graça mesmo. E aí, gostou das dicas do Microsoft Copilot integrado ao Copilot Pages? Deixem aqui nos comentários, aproveite também e se inscreva no canal. Eu vou deixar aqui 2 outros vídeos relacionados ao mesmo tema para que você continue por aqui.